Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, há dezenas de motivações, de necessidades diferentes agora, Senhor, de pessoas diferentes. E eu peço a Ti, Senhor, que a todas elas o Senhor possa acudir, o Senhor possa alimentar, e o Senhor possa abençoar por meio da Sua palavra nesse instante. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos instrui, em nome de Jesus, Senhor, e que a nossa mente agitada se acalme, Deus, e nós possamos ter a nossa mente, Deus, submissa à Tua palavra. Fala a cada um aqui, Deus, vence toda a resistência, Santo Espírito, e nos convence da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, você que nos acompanha, queridos irmãos da Igreja Fé e Vida, membros da comunidade, frequentadores da nossa comunidade, amigos de Facebook, pessoal que tem nos acompanhado aqui nas transmissões online, uma boa noite a todos. Se tem alguém aí que não nos conhece, eu sou o Marcelo, pastor da Igreja Fé e Vida, e nós vamos agora pregar a palavra de Deus, ok? Então, para isso eu peço para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Não, desculpa. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Desculpa, irmãos. Capítulo 13, versículo 14. Ok? Então, Marcos 13, 14. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de julho, que é o Pequeno Apocalipse. Muito bem. Abriu? Então, eu queria começar a leitura pelo versículo 14 e gostaria que você acompanhasse e que você continuasse com a Bíblia aberta, porque as nossas pregações aqui são expositivas. Nós não temos o costume de usar o texto e nunca mais voltar no texto. A gente permanece nos textos, a gente prega a Bíblia, ok? Então eu queria que você mantivesse ela aberta, ou o seu celular aberto, ok? Então, versículo 14 diz o seguinte: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então, queridos, esse texto aqui é o texto que nós vamos expor nessa noite, Marcos capítulo 13, do versículo 14 ao 23. Semana passada nós começamos a expor aqui na transmissão online, por dizer, eu diria aqui na nossa igreja, né? Mas é como está sendo agora, e é a igreja mesmo. Então, semana passada nós começamos a expor o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E como esse capítulo aqui, o capítulo 13, tem um teor, todo o capítulo 13 tem um teor futurístico e diz respeito às últimas coisas ou ao fim dos tempos, então nós resolvemos chamar, porque é assim que chamam os teólogos, estudiosos esse capítulo, nós resolvemos chamar essa série de julho, que está dentro da exposição do Evangelho de Marcos, de O Pequeno Apocalipse. Esse sermão chamado de O Pequeno Apocalipse é o sermão que Jesus fez com seus discípulos no alto do Monte das Oliveiras, quando
descansavam, quando ele parou para descansar depois de sair do templo e fazer toda a subida do monte. Então lá em cima, no monte, eles pararam, e a visão que eles tinham diante deles era a cidade de Jerusalém e as construções belíssimas do majestoso templo de Jerusalém, à distância. É uma visão linda mesmo, né? Muito linda. Deus me permitiu visitar e é magnífico. E esse sermão, realizado por Jesus, ele partiu, ele teve início a partir de uma observação feita por um dos discípulos de Jesus ao saírem do templo, naquele dia, no fim da terça-feira santa, é a última semana da vida e do ministério de Jesus, é o que nós estamos estudando. Então, no fim daquele dia, quando eles saíram do templo e eles iam pernoitar em Betânia, então um dos discípulos de Jesus fez umas observações a respeito do templo. Está no capítulo 13, versículo 1. O que o discípulo disse? Ali, diante do templo, ele falou: mestre, que pedras, que blocos, né? Que construções majestosas, magníficas. Tu não achas, Jesus? Né? E o que Jesus responde, diante dessa exclamação do discípulo, no versículo 2, Jesus diz: estão vendo, só que agora Jesus não fala mais só para o discípulo que fez a exclamação, mas para todos os seus discípulos. Estão vendo essas construções magníficas? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus dá essa declaração, eles saem e sobem o monte. Então lá no alto, lá em cima, quando eles param para descansar, os versículos que estavam intrigados com essa resposta de Jesus vieram até Jesus e perguntaram. Versículo 4, do capítulo 13. Quando acontecerá essas coisas? E que sinais terão que antecedem isso? Quando e que sinais haverão? A resposta de Jesus a essas perguntas que os discípulos fizeram lá no alto do monte, a respeito do quando e quais os sinais, a resposta de Jesus, nós vamos encontrar, estão registradas do versículo 5 até o versículo 23 desse mesmo capítulo, capítulo 13. Então ali, Jesus vai responder a eles. Eu falei na pregação passada, se você ouviu e lembra, que dessa resposta e daquilo que Jesus falou a respeito desse sermão apocalíptico, né, desse pequeno apocalipse, aquilo que Jesus falou, nós vimos que uma parte já aconteceu daquilo que Jesus falou. Uma outra parte está acontecendo. E ainda o restante, ou uma outra parte ainda, irá acontecer, ainda não aconteceu. Jesus, em seu discurso profético, lá em cima no monte, com os seus discípulos, falando sobre as últimas coisas, que também está registrado, se você quiser acompanhar, além do Evangelho de Marcos, capítulo 13, você vai encontrar esse discurso também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Jesus, através desse discurso, ele nos ensina sobre um determinado tempo. Especificamente, ele vai falar sobre um período de tempo que vai desde a sua ressurreição, que ainda não aconteceu, porque a história está acontecendo, Jesus está com seus discípulos, mas ele vai falar de um período de tempo que se iniciaria a partir da sua ressurreição, que ainda está dentro da sua primeira vinda, até o seu retorno, que é a sua segunda vinda. E essa é a promessa. Assim como Jesus veio, ele vai voltar. Então, dentro de uma linha de tempo, tem alguns acontecimentos que precisavam se desenrolar durante esse período, da ressurreição até a segunda vinda de Cristo. E é disso que Jesus vai falar. E é ali que está o quando e os sinais. Então, por analogia, esse período, que é bem dizer, da primeira vinda de Jesus até a sua segunda, esse período nós comparamos com o período da gestação de uma mulher. É um período na gestação de uma mulher, geralmente é assim, né, para todo mundo. É um período de grande expectativa, né? Algo está sendo gerado, é um sonho, é uma alegria. Então é um período de expectativa, mas ao mesmo tempo é um período de transformação. É um período de transformação não só para a gestante, porque o seu corpo está em transformação, mas também é um período de transformação no lar, nos pensamentos, nos sonhos, nos ideais, roupas, mobília. É um período de transformação. É um período de alegres preparativos, podemos dizer. Mas também é um período, e a gestante sabe,
ou quem já foi, né? É um período também de desconforto, porque a gestante sai do seu estado normal e à medida que avança as semanas e os meses da gestação, vem acompanhado de alguns temores, né? Como vai ser, né? Vai dar tudo certo. Então tem temores, tem dores que vão surgindo no corpo em função das transformações. E à medida que se aproxima do parto, quanto mais próximo do parto, maior a barriga e as coisas acontecendo, essas dores aumentam, né? Mais difícil de dormir, posição, caminhar, né? Essas dores aumentam. Então, pensando nessa analogia, o tempo entre a ressurreição de Jesus e a sua segunda vinda, então é como a gestação, é um tempo de espera. E o período final dessa gestação, ou seja, as últimas semanas, quando de fato se intensificam as dores, o desconforto e os cuidados que precisam ter, é o princípio das dores, que está ali escrito e falado, né, dito no versículo 8, se você quiser acompanhar, olha ali no versículo 8, ali fala do princípio das dores. Então seria essa reta final da gestação. Esse tempo de espera, Jesus então, ele está ensinando aos seus discípulos que esse tempo de espera seria marcado por muitos acontecimentos. E esses acontecimentos, que seriam os sinais da sua segunda vinda, eles iriam se intensificar quanto mais próximo do parto, ou quanto mais próximo da sua segunda vinda. Eles iriam ficar muito mais intensos, esses sinais. E foi sobre esses eventos que estão se intensificando, são aqueles acontecimentos que estão acontecendo, que eu preguei aqui domingo passado, né? Sobre esses eventos e esses acontecimentos que se intensificam, a respeito de proliferação de religiões, de falsas religiões, falsos ensinos, como isso tem se proliferado e crescido muito ao longo desses séculos e muitíssimo no último século, né? Jesus fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, fome, perseguição que viria sobre a terra e iria se intensificar, mas também falou da proclamação do Evangelho do Reino, do Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Isso precisaria acontecer nesse período de espera. Tudo isso tem acontecido, desde que Jesus falou a respeito disso. Tem acontecido. Mas o sinal de que a segunda vinda de Jesus até nós estaria muito perto, seria então, como eu falei, a intensificação desses sinais que Jesus anunciou. Assim como se intensificam as dores da gestante quando se aproxima do dia do parto. E eu mostrei aqui na pregação passada para vocês, por meio de dados e estatísticas verdadeiras, sérias, de como que gritantemente, do século XX em diante, esses sinais tornaram-se cada vez mais intensos e elevados. Por exemplo, vou falar só de dois aqui porque eu falei vários no domingo passado. Por exemplo, só no século XX, Jesus falou de guerras e rumores de guerra, só no século XX morreram 3 vezes mais em guerras, pessoas morreram em guerras, do que todas as mortes em toda a história em guerras. E aconteceram muito mais guerras só no século XX do que toda a história do século XX em diante. Do século XX em diante aconteceram muitos mais terremotos, acima de 6.0 na escala Richter, do que todos os terremotos que já aconteceram na história da humanidade. Só do século XX para cá. Isso é acaso? Não, isso não é acaso. Isso é significativo. Isso aponta para algo. Isso nos sinaliza de que a história caminha para um fim, para aquilo que Jesus anunciou. E nós estamos vivendo aquilo que Jesus chamou de o período das dores, né, o qual Jesus anunciou que seria a reta final. É isso que eu acredito, baseado na palavra de Deus e nesses sinais, nessas estatísticas, naquilo que nós vemos à nossa volta. Nós estamos vivendo, enquanto humanidade, aquilo que Jesus chamou de o período das dores, que está registrado ali no versículo 8.
que é essa reta final, essa aproximação da segunda vinda do nosso Senhor. Falta muito pouco, provavelmente, mas ainda não é o fim, segundo o versículo 7. Estamos muito perto, mas ainda não é o fim. Nós temos muito trabalho ainda a fazer como povo de Deus, como cristãos, como igreja de Jesus. Temos muito trabalho a fazer porque nós precisamos levar o Evangelho a todas as nações. Nós precisamos terminar a grande comissão. E o tema da pregação de hoje é sobre um outro período dentro do período, ou a parte final desse período de espera. Hoje eu quero falar da grande tribulação. É um período, o que é a grande tribulação? É um período, o nome já diz, né? É um período de muita angústia, muita sofrimento, dor, tristeza, um tempo muito caótico na humanidade. É um período, então, muito curto, que vem logo após o princípio das dores. Eu acredito que nós estamos no princípio das dores. Não acredito que nós estamos vivendo a grande tribulação. Mas a grande tribulação vem logo após, em seguida ao período das dores. Pouquíssimo antes da segunda vinda de Jesus, que é o grande finale da história, segundo a palavra de Deus, os textos sagrados. Se o período anterior era o princípio das dores, esse período, que é a grande tribulação, é as dores intensas. Esse período, então, será marcado, como eu falei, pelo terror, pelas trevas, pelo desespero, pela angústia extrema da humanidade, conforme o versículo 19 diz. O versículo 19 fala a respeito desse período, quão intenso de trevas e sofrimento ele seria. Esse período, ele será o governo humano, que é o que nós estamos vivendo como humanidade. Quando o homem se distanciou de Deus, deu seu grito de independência, disse: não quero saber de Deus, de Jesus, eu quero viver da minha maneira. Esse período da grande tribulação será o governo do homem levado às suas últimas consequências, sem freio, sem que Deus impeça que a maldade humana chegue às suas últimas consequências, porque Deus tem feito isso, apesar de toda a maldade que existe no mundo. Mas esse vai ser o período que Deus não vai tirar, que Deus vai tirar a sua graça. Então, sinalizando esse período, que o fim está muito perto, que o fim realmente está muito perto. E aqui no versículo 14 ao 23, que nós lemos no início dessa pregação, que eu quero que você fique, é um resumo que Jesus fez das últimas coisas, desse tempo intenso da grande tribulação. Mas é um resumo, não é cheio de detalhes. Se você quiser mais detalhes, você precisa buscar nos ensinos de Paulo, nos ensinos do apóstolo Pedro e nos ensinos do apóstolo João, principalmente no livro de Apocalipse, se você quiser mais detalhes. Mas Jesus ali deu um resumo a respeito de como seria esse período da grande tribulação. No versículo 2, como eu falei então, voltando um pouquinho ainda, no capítulo 13, no versículo 2, os seus discípulos falam então sobre as lindas construções e Jesus responde para eles que não ficaria pedra sobre pedra daquelas construções. Era uma profecia, esse versículo 2 era uma profecia que Jesus estava fazendo a respeito da destruição de Jerusalém e daquele templo magnífico, que era uma das grandes belezas da antiguidade, que aconteceu, aconteceu 40 anos depois que Jesus profetizou e talvez uma década e pouco depois que Marcos escreveu esse livro do evangelho dele. Aconteceu no ano 70, quando os romanos invadiram a cidade após sitiá-la e destruíram a cidade, destruíram o templo, conforme Jesus disse. Não ficaria pedra sobre pedra. Aconteceu. Foi algo terrível o que aconteceu nessa invasão dos romanos e que os romanos fizeram à cidade e aos seus moradores. Então, isso aconteceu. Dos versículos 14 ao 23, eu preciso que você entenda isso. Uma boa compreensão das Escrituras, você não fica com dúvida. Do versículo 14 ao 23, Jesus está tanto falando desse terrível acontecimento do ano 70, que foi a destruição de Jerusalém pelos romanos, mas no mesmo texto, junto com analogias, Jesus também está falando
do período da grande tribulação, que não aconteceu. Então, nesse texto que nós lemos, do 14 a 23, tem trechos que já aconteceram e tem coisas que ainda vão acontecer. Tá? Então, só fazendo essa observação, eu queria aqui falar de um pensamento que eu concordo, que eu acredito que é exatamente isso, do comentarista bíblico William Hendrickson, muito bom ele. Ele diz o seguinte: nosso Senhor Jesus prediz a catástrofe que se aproxima da cidade de Jerusalém, como um tipo da tribulação que acontecerá no final dessa era. Jesus, ao falar para os seus discípulos do final da nossa era, e no final da nossa era haveria um período muito difícil chamado de grande tribulação, como essa grande tribulação seria terrível, fazendo as pessoas enxergarem para algo que aconteceria logo, que foi a destruição de Jerusalém. Então a destruição de Jerusalém é um tipo, é algo que nós já sabemos como foi. E olhando para aquilo que nós já sabemos como foi, é para ter uma ideia, mas vai ser muito pior. Então, em outras palavras, ao olharmos para essa terrível destruição de Jerusalém, do templo, nós podemos ter uma ideia dos dias da grande tribulação que acontecerão no final da história. A destruição de Jerusalém, uma cidade inteira foi aniquilada, foi destruída, centenas e milhares de pessoas morreram, bebês, crianças, mulheres, idosos, mulheres grávidas, ninguém sobreviveu. Foi uma chacina que os romanos trouxeram. Antes da chacina acontecer, eles eles crucificavam pessoas ao redor dos muros, eles bloquearam o acesso de água à cidade, não tinha comida, não tinha alimento, era um terror, era apavorante, era horrível o que aconteceu. E depois veio a chacina. Então Jesus pinta um quadro do que aconteceu para contar para algo que viria ainda a acontecer. Assim como Jesus avisou os seus discípulos, lá sentado no monte, olhando para a cidade, Jesus está avisando os discípulos: vai acontecer isso com Jerusalém, vai acontecer isso no final dos tempos. Assim como Jesus avisou os discípulos sobre a destruição de Jerusalém, e a gente pode ver bem nitidamente pela narrativa de Lucas, no capítulo 21, versículo 20, onde ele diz que é Jerusalém que vai ser destruído, especificamente. E assim como Jesus avisou, e porque Jesus avisou, os discípulos, os cristãos, escaparam da chacina. Então, assim como Jesus avisou aqueles discípulos e eles escaparam 40 anos depois, ou seus familiares, os cristãos, por causa do ensino de Jesus, Jesus também está nos ensinando e nos avisando para que nós também, de alguma maneira, venhamos a sobreviver ao período terrível da humanidade. Então, o versículo desculpa, irmãos. O versículo 14 diz o seguinte: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, fujam, saiam da Judéia, pica a mula, vaza, vão para os montes. O sacrilégio terrível, ou numa outra tradução vai dizer o abominável da desolação, são termos que o profeta Daniel, séculos antes, usou nas suas profecias, especificamente no capítulo 9 de Daniel. O sacrilégio terrível ou o abominável da desolação é algo que aconteceria no templo, dentro do templo, transformando o templo, que era um lugar sagrado da habitação de Deus, num lugar onde Deus não mais habitaria, porque ele se transformou num lugar impuro. Os humanos transformaram o templo num lugar impuro, e aquilo foi um sacrilégio, e agora Deus não está mais ali. Isso aconteceu mas em 168 a.C., quando Antíoco Epifânio IV, ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo. Ele sacrificou porcos, ele fez coisas que era abominável. Isso já aconteceu na história. Em função do que Antíoco Epifânio fez, aconteceu a revolta dos Macabeus, em função desse sacrilégio terrível que um homem já tinha feito no passado. Mas no ano 70 voltou a acontecer.
em função das guerras judaicas contra o Império Romano, e o Império Romano encurralando os judeus e fazendo com que Jerusalém fosse o último reduto. Então os macabeus não, os zelotes, macabeus é 100 anos para trás. Os zelotes, que movimentavam essas guerrilhas contra os judeus, subiram para Jerusalém, era o último reduto, e eles fizeram do templo o quartel-general. Eles invadiram o templo, pessoas impuras, o santo dos santos, os lugares. Então a presença dos zelotes e transformar o templo num quartel-general, aquilo era o sacrilégio terrível. O abominável aconteceu. E Jesus disse, quando vocês virem o abominável, o sacrilégio terrível, fujam. Segundo alguns textos da Bíblia, dá a entender que isso também virá acontecer em algum momento do futuro, ali também na grande tribulação. Mas para isso acontecer no futuro, e se de fato essa é a interpretação correta dos textos bíblicos, o templo de Jerusalém, que hoje não existe, precisará ser reconstruído no futuro e então ser profanado novamente. Isso é algo para frente, ok? Mas isso é o sacrilégio terrível, é isso que aconteceu. Aconteceu, né? Os zelotes tornaram o templo um local impuro para a habitação de Deus. E quando virem os exércitos, Lucas 21, 20 diz, então, viu o sacrilégio, viu os exércitos, fujam. Infelizmente, os judeus não fugiram. Eles encheram a cidade e ficaram lá. E pereceram todos, aos milhares. Mas os cristãos, que propagaram esse ensino de Jesus que foi feito 40 anos antes, depois registrado nos evangelhos, os cristãos sabiam do ensinamento de Jesus e das suas profecias. E do que Jesus falou que aconteceria antes que o mal terrível viesse. E porque eles sabiam das profecias, eles fugiram. Eles se salvaram. Segundo a tradição, eles escaparam. Os cristãos não morreram na chacina romana. Eles saíram de Jerusalém quando viram os sinais. O versículo 15 diz, quem estiver em cima da casa, na laje, no eirado, que era algo muito comum, era uma parte da casa, muitas coisas aconteciam na laje. Quem estiver em cima da casa, na laje, e vê que o bicho está pegando, que a coisa está acontecendo, que o exército está vindo, não entre de novo na casa. Não perca tempo, é o que o versículo 15 está dizendo. Entrar na casa, fazer alguma coisa, o atraso na fuga, o atraso na tomada de decisão, pode significar a sua vida. Está em cima, não entra na casa, simplesmente vaza, corre. E não é assim muitas vezes com a gente? Às vezes o atraso na tomada de decisão acaba prejudicando, acaba comprometendo. Foi o caso aqui. O versículo 16, quem estiver fora da cidade, quem estiver no campo, ao ver os sinais, o exército romano subindo para sitiar a cidade, não corra para a cidade, você já está fora dela. Se manda, acha uma rota de fuga, vai para os montes. É isso que o texto diz, não volte para a cidade para pegar a capa, para pegar algum bem. O apego aos bens pode significar a perda da sua vida. Isso tem muito a ver, sim, com certeza, com a grande tribulação, mas também tem a ver com a realidade que nós temos hoje. Às vezes um apego tão grande a bens pode ser que você se perca nisso. O versículo 17 diz ainda, ai das grávidas e com crianças de colo, a fuga é muito mais difícil para uma mulher grávida. Então Jesus está dizendo, Jesus está sendo compassivo, Jesus é compassivo, sensível aos vulneráveis, àqueles que estão numa situação difícil, dizendo, ai das mulheres grávidas, das que amamentam, porque eles vão precisar fugir, e a fuga é muito mais difícil quem está nessas condições, se não tiver ajuda. Então Jesus já está sinalizando para que se ajude os vulneráveis. O versículo 18 diz, orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Tanto o que aconteceu em Jerusalém, quanto pensando, talvez, o que significa o inverno para a grande tribulação futura. Orem para que não aconteça no inverno. Mas por quê? Porque no inverno Israel é o período das chuvas. É um período em que os rios transbordam. E você não vai conseguir passar os rios para fugir. E você vai ser pego pelos exércitos. Além das estradas enlamaçadas, a possibilidade de neve, a fuga se torna muito mais difícil. Orem para que não seja no inverno. Para que não se percam. Então, eu queria que você não
perdesse de vista isso, que Jesus está pintando um retrato de algo que já aconteceu para nós, que nós sabemos. Para eles não tinha acontecido ainda, mas iria acontecer 40 anos depois. Mas Jesus está pintando um retrato daquilo que aconteceu e que para nós aponta, é um tipo, uma analogia para algo que ainda irá acontecer. E que não vai ser legal. Os dias da grande tribulação, então o versículo 19 diz: porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. O que os judeus sofreram na invasão romana foi algo que talvez para eles nunca passaram. Nem a invasão dos babilônicos e outros povos foi semelhante àquilo que os romanos fizeram. Mas isso, agora nós tomando o exemplo deles, aquilo para eles já não serve para nós, porque Jesus disse que os dias da grande tribulação nunca houve igual na humanidade. Então, esse texto do Evangelho de Marcos nos fala de uma grande tribulação, de dias terríveis, de um grande desespero e sofrimento. E também nos fala o que deveria ser feito nesses dias. Qual o objetivo de Jesus ensinar essas coisas, né, e ter essa doutrina, esse ensino na palavra de Deus? O objetivo está ali bem, né, no versículo 23, que Jesus disse: olha, tudo eu vos tenho avisado, tudo eu tenho dito para vocês. Eu ensinei essas coisas para vocês para que vocês ficassem de sobreavisos, espertos, sóbrios, atentos. O objetivo é não sermos pegos de surpresa, não sermos pegos de susto, de calça curta, como diz o ditado. A grande tribulação é um fato irreversível e os sinais apontam que esses dias terríveis podem estar próximos. Vai acontecer. Agora, quando exatamente, nós não sabemos, mas os sinais indicam a sua proximidade. E o que vamos fazer? Como a gestante, diante disso, diante desse ensino, o objetivo desse ensino, como a gestante, nós tocamos a vida, porque não é porque você ficou grávida, gestação, gravidez não é doença, né? Você toca a vida. Está grávida, você toca a vida. Um dia depois do outro. Mas, quanto mais próximo do parto, já com a malinha pronta, já com a mochilinha arrumada, das roupas, aquilo que você precisa levar para o hospital. É assim que nós vivemos. Os dias das dores que nós estamos vivendo, né? O início das dores, a proximidade de uma grande tribulação, a gente vai tocando a vida da melhor maneira que agrade o nosso Senhor, mas com a mochila pronta. E os cristãos, você que é um cristão, você que ama Jesus e que leva Ele a sério, não é para você ter terror desses dias e ficar aterrorizado. O versículo 20, a promessa de Jesus é que esses dias seriam atenuados e abreviados por causa dos eleitos, daqueles que amam Jesus e têm compromisso com Ele. Por causa esses dias seriam atenuados. Ou seja, se esses dias terríveis acontecerem enquanto nós estivermos vivos ainda, pode ser que aconteça, pode ser que não. De alguma maneira, nós não vamos sentir todo o peso, toda a dor e toda a angústia desses dias, porque nós temos uma aliança com Deus, porque nós somos deles, e Ele nos protege, Deus luta as nossas lutas. Então o cristão não precisa temer, mas não vai ser fácil, vai ser difícil sim, mas não precisa ser aterrorizado. Tá, ok, Marcelo, ok, pastor, eu entendi essa parada, o negócio, a doutrina aí, quando vai acontecer, que vai ser difícil, eu entendi. Mas e daí? Bom, esse texto fala de uma grande tribulação, de algo sem igual na história humana. E deve haver nesse texto ensinos que nos sejam úteis para as tribulações intensas que nós vivemos na nossa vida. Mesmo que sejam tribulações menores se comparado àquela que virá. Mas se Jesus deu princípios e ensinos que servem para aquela tribulação que vai ser imensa, com certeza esses princípios também cabem para as nossas tribulações e angústias do dia a dia e do nosso viver.
Eu sei que você que está me ouvindo, eu sei que alguns aqui perderam os seus empregos em função da pandemia e do que está acontecendo. Perderam os seus empregos. Outros caiu para quase nada os seus rendimentos. Você é um autônomo e você viu seus rendimentos cair para quase nada. Eu sei que empresários que aí me escutam estão angustiados, estão vendo o seu capital reduzir, ter que liberar funcionários, bons funcionários, não queria, é uma angústia. Outros tiveram seus salários, não foi despedido, mas o seu salário foi reduzido nas negociações pela metade, para você não perder o emprego. Outros perderam literalmente seus parentes para a doença, para o Covid. Contas atrasadas, credores na cola, incomodando, se desfazendo de bens para quitar as dívidas, pressão, pressão, pressão. Outros estão extremamente abalados emocionalmente por causa da crise, das informações, da seriedade, por ser do grupo de risco, abalados por causa do isolamento longo, tantos dias, vão para 4 meses, a ansiedade e a depressão pegando forte, sufocando, angustiando. Outros em crises no casamento, brigas, discórdias, frieza, separação, os relacionamentos aos frangalhos. E com tudo isso acontecendo, a autoestima lá no chão, lá embaixo. Crises de fé, existenciais, vocacionais, emocionais. Queridos, o fato é que a vida nossa, desde que se nasce, a vida ela é cheia de tribulações. A vida não é um mar de rosas. A vida já é cheia de tribulações. A vida tem muita coisa boa, mas ela é cheia de tribulações também. Mas o fato é que nós vivemos dias onde elas se intensificaram muito e em diversos sentidos e afetando muitas áreas da nossa vida. E a situação, usando a gíria, a situação está punk, a situação está horrível. E o daí é exatamente isso. Como esse ensino da grande tribulação pode nos ajudar nas tribulações que nós vivemos hoje. Como esses ensinos da grande tribulação me ajudam agora, naquilo que está me afetando, me incomodando, me atrapalhando, me angustiando. Como? Então eu queria dizer para você, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que Jesus nos ensina a respeito de como que esses princípios da grande tribulação podem me ajudar hoje nos meus dilemas e angústias. O primeiro ponto que eu quero dizer para você é: ore. Ore, meu irmão. Ore, ore, ore. Ore mais. Ore muito. Apegue-se em Deus. Meu querido amigo, meu querido irmão, se Deus, nesse momento de angústia das nossas vidas e daquilo que estamos perdendo, e o terror, se Deus não for suficiente para te ajudar, te consolar, te apoiar, te botar para cima, se Deus não for suficiente, acredite, nada mais é. Nada mais é. O versículo 18 diz: orai para que isso não aconteça no inverno. Orai, Jesus está falando da grande tribulação. E ele está falando, orem, orem. Orai para que não aconteça no inverno. Eu vejo Jesus recomendando oração para lidar com tribulação. Oração. E se ele está dizendo, orem para que não aconteça no inverno, ele está dizendo que ele ouve as nossas orações e situações podem mudar, porque senão não faz sentido ele dizer, ore para que não aconteça no inverno, mas não interessa se vocês vão orar ou não, vai acontecer no inverno e pronto. E o fato é que não aconteceu no inverno. A invasão de Jerusalém não aconteceu no inverno. Então você está dizendo, ore, é porque a oração é um meio de graça. É porque a oração é uma maneira de receber os favores de Deus. Então ore. Eu lembro de uma situação, foi uma grande tribulação
de um dia na minha história. Eu lembro uma vez que o Timóteo, meu filho mais velho, ele teve sarampo. Mas um sarampo bem fraquinho, deu poucas pintas no corpo. E ele já estava no final de sumir as pintas. Mas no final, quando o sarampo estava indo embora, ele teve febre alta e começou a ter muita dor de cabeça. Ele era pequeno, muita dor de cabeça e dor na barriga. E a gente tentou fazer o que dava em casa, remédio, esse passo ano passado, ficando muito intenso, e a gente teve que correr. Eu tive que correr para o hospital, porque nós já tínhamos o filho menor e a esposa teve que ficar em casa. E então eu tive que correr com ele para o hospital. E eu fui para o hospital. E aí começaram a revirar o grito do avesso, né? Levantar as hipóteses do que podia ser. E apendicite, não sei o que, exame daqui, exame dali, ele ainda com muitas dores, o remédio não dava efeito, e ele chorando, e ele tinha um gemer muito, né, assim, pavoroso. Ainda mais para quem é pai, estava ali. E aí então, né, o médico plantonista lá disse, não, mas ele tem sarampo. E uma das possibilidades, o risco do sarampo, já que é um vírus, e esse vírus tem ido para meninge, então talvez pode ser meningite, por isso as dores fortes na cabeça. Meu Deus, o terror baixou, meu filho tá com meningite. Deus do céu, eu já comecei a orar, era o que eu podia fazer. Eu estava exausto, isso já era umas 4h30, 5 da manhã, cansado da luta com a situação, ele sentindo dor, o quadro não muda, eu estava exausto, caindo de sono, eu tive que ficar acordado com ele. Para piorar, eles foram fazer punção no menino, punção na espinha, para tirar o líquido e ver. E o médico abençoado, querido, que Deus o abençoe, e hoje ele deve estar muito mais craque, porque na época ele não estava craque. Ele errou, ele ficou meia hora tentando fazer punção e ele errava aquele bicho, aquela agulha gigante na coluna da criança, e cada vez que ele colocava lá, ele sentia dor, ele agonizava. Então, eu orei, era o que eu podia fazer. Eu orei e orei. E no final deu tudo bem, graças a Deus, não era nada daquelas hipóteses terríveis que estavam sendo levantadas, meningite e outras coisas, e fui embora com ele. Mas como é que eu me mantive de pé e me sustentei naquele momento que estava só eu e ele, e era um quadro horrível, e ele com muita dor, e o médico não acertando nas coisas que tinha que fazer? Orando. Oração. E é isso que Jesus disse, ore para lidar com a tribulação, ore, porque a oração, queridos, a oração nos traz paz. A oração nos traz alívio, a oração nos traz clareza quando tudo está embaçado, a gente não sabe o que fazer. A oração nos dá direção. Se caso você está numa rota errada, a oração é que nem a vozinha do GPS. E ela vai dizer, Jesus vai dizer para você, recalculando, você está errado, meu amigo, você está indo e se você insistir nessa rota vai dar mais tribulação. Então na oração a gente recalibra, a gente se reencontra com Deus, reorienta. Quem não ora, é porque parou de confiar. É porque parou de esperar. E aí, desesperou. E aí, pereceu. Então, nós oramos. Porque o versículo 19 diz que nós somos o povo da aliança, nós somos os eleitos e Deus luta a nossa causa e atenua, Ele cuida de nós. Ouve as nossas orações. Então, eu queria hoje, já que se você está atribulado, em dificuldade, e às vezes até sem falta de orar por causa da situação, eu queria te desafiar hoje, antes de dormir, você vai dobrar os seus joelhos e vai orar por essa situação que a sua vida está envolvida e por aquilo que é o caos e a calamidade. Jesus disse que na tribulação você tem que orar, você tem que ir para a direção dele, não para longe dele, que esse tempo das nossas vidas nos aproxime do Pai. Então eu queria que você tivesse tempo de oração hoje antes de dormir, que você orasse, abrisse sua boca, falasse com Deus, ore, estabeleça, já que a oração é o cerne, é a coisa importante, estabeleça, acordar 30 minutos antes, todo dia. Tá frio sim, por isso que disse que não aconteceu no inverno. Tá frio e você vai vencer o inverno. E você vai acordar meia hora antes, eu vou estabelecer um hábito na minha vida, de começar o dia orando, de começar o dia buscando meu Deus, colocando diante dele as coisas do dia, as minhas angústias, os meus pedidos. Acorda antes, assume esse alvo, comece a orar, o casal, vocês que estão passando pela tribulação, orem juntos. Não basta você ouvir e saber que é isso que Jesus recomendou. Desafio você a ter essa atitude prática. A segunda coisa, então, ore. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto a respeito da grande tribulação que serve para as nossas tribulações de agora, é que Jesus também nos diz que nós devemos nos agarrar
Jesus estava ensinando os seus discípulos a respeito da tribulação e ele disse, olha, ele estava ensinando sobre a tribulação e ele deu instruções que as Escrituras, a palavra, seria extremamente importantíssimo para nos sustentar nas tribulações. Então, se você está atribulado, angustiado, ruim, se agarre nas Escrituras. Estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Vá para a Bíblia para buscar força. Vá para a Bíblia para buscar consolo, direção, apoio. Leia ela. Medite. Ore aquilo que você está lendo ali. Ore. Tem um ditado que diz, né? Ditado aqui que os gaúchos conhecem, que diz, mais perdido do que cego em tiroteio. Você conhece esse ditado, né? Todos nós conhecemos. Assim sou eu e assim é você, na tribulação, sem buscar a sabedoria das Escrituras. Que nem cego em tiroteio, à deriva. O versículo 14 diz, olha aí, pegamos aqui expositivo, eu quero que você olhe nas Escrituras. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, o lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está dando dicas de como vencer e enfrentar a tribulação. Quem lê, vê. O texto diz, quando vocês virem o sacrilégio, e mais abaixo ele diz que a gente entenderia, mas só vai entender se você ler. Quem não lê, não entende não o que está acontecendo com a sua vida. Não entende. Quem lê, vê o que é preciso ser visto, vê a saída, vê a salvação, que foi o que aconteceu com aqueles que leram. E porque liam, entenderam que estava na hora de vazar e salvaram suas vidas. Só entende o que está acontecendo quem lê. O versículo 22 e 23 ainda do texto que nós lemos no início dessa pregação, que faz parte da perícope aqui a respeito da grande tribulação, fala de engano, fala que surgirão falsos cristos, falsos mestres, que se possível iriam enganar muitas pessoas, e se possível até os eleitos, mas não é possível enganar os eleitos, é só se é possível, mas não é. Os eleitos de fato. O engano está muito mais próximo daquele que não lê. É isso que Jesus está dizendo. Que o engano está muito mais próximo daquele que não lê, daquele que não tem a Bíblia com familiaridade com os textos das Escrituras, com a verdade. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está atribulado, meu irmão? Está difícil? A sua posição de empresário, de chefe, de empregado, de autônomo, está difícil? Está atribulado, ansioso, angustiado? Corra para a palavra de Deus, corra para a Bíblia, apegue-se a ela com fervor, com devoção. A verdade liberta do medo, liberta da angústia, liberta da insegurança que você está vivendo. E em troca dessas libertações, ela ainda te dará fé, te dará esperança, te dará coragem, te dará ânimo. Foi a palavra de Deus, presta atenção, foi a palavra de Deus que levou o rei Josias, um ótimo rei da nação de Israel, contada nos livros de reis e de crônicas, que levou esse rei a fazer reformas e prosperar a nação numa época de baixa, ruim, depressão moral, ética, financeira. O que fez ele ser um rei que se sobressaiu numa época onde não tinha como? A palavra de Deus, que ele botou a nação toda em contato e começou a viver de novo aquilo que o povo tinha abandonado. Um texto clássico que fala disso é Mateus 7, quando fala dos dois fundamentos, Mateus 7, do 24 ao 27. Esse texto que fala que dois construtores construíram suas casas, um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. E veio uma grande tempestade, tribulação, veio ventos, veio coisas ruins. Aquele que construiu na areia perdeu tudo, a casa caiu. Mas o que estava sobre a rocha sobreviveu. Meu irmão, no momento de tribulação e de crise, principalmente, mas em toda a vida, mas principalmente quando a tempestade vem, o que você precisa é um fundamento forte. O que você precisa é a palavra de Deus, das Escrituras. E o que vai, no final das contas, determinar
quem vai ficar de pé e quem vai cair é a palavra de Deus. Foi ela que determinou quem morreu em Jerusalém, quem se salvou. Morreu em Jerusalém quem não se apegou nos ensinos de Jesus, quem não tinha familiaridade com as escrituras e com as profecias. Aqueles que tinham, entenderam, viram e fugiram. O que determinou a salvação daqueles que não morreram foi o conhecimento das escrituras na tribulação. Salmo 119, Salmo 19, não 119, Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Sua alma está batida, você está desanimado, angustiado, você está ruim. A palavra do Senhor restaura a alma. Acredite, meu irmão, é sem igual a palavra de Deus, não tem igual. Então eu também quero desafiar você diante desse segundo ponto do que nós fazemos nas tribulações, do ensino de Jesus a respeito da grande tribulação. Ore e também se agarre na palavra de Deus. E eu quero desafiar você a uma atitude prática, assim como eu desafio você a começar a orar hoje e estabelecer uma rotina de oração na sua vida. Eu quero desafiar você a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia na sua casa, é bem fácil. Vai aí no seu smartphone, né, lá, e baixa o app da Bíblia. Tem de monte. Baixa um app da Bíblia e começa a ler os evangelhos. Começa em Mateus, Marcos, Lucas e começa lendo. Lê um capítulo por dia. Vai ler os Salmos. Lê todos os Salmos. Faça um plano de leitura de toda a palavra de Deus, de todo o Novo Testamento. Abraça aí o plano que nós desafiamos a igreja de ler a Bíblia toda em 3 anos. Bem suave, mas contato com a Bíblia todo dia. Alimento, fazendo fundamento, né? Gerando fé. Desafio você, que é molengão nessa história aí de ler Bíblia e é crente e não lê a Bíblia. Desafio você, porque isso é coisa de molenga. É coisa de tolo, não é nem de molenga, é tolo. Porque os tolos não liam a Bíblia e morreram. Então, leia a palavra de Deus e comece a ler ela hoje, se você não lê. Hoje, antes de dormir, você vai orar e você vai ler a palavra de Deus. Mas não é abrir e ler onde caiu. Não, uma leitura sistemática, corrida, do início ao fim de um livro. E de preferência começando num livro do Novo Testamento e vamos até o final dele. Põe um alvo de você ler todo o Novo Testamento, ler toda a Bíblia, ter esse hábito de leitura. A terceira e última coisa que eu vejo nesse texto que nos será muito útil para a grande tribulação, se isso acontecer com as nossas vidas, mas que nós já podemos aplicar como ensino de Jesus para as tribulações que nós temos hoje: oração, palavra de Deus. E o terceiro que eu quero dizer para você aqui, não passei o slide ali: quem lê, entende, quem lê, vê, quem lê, foge. Não entra em enrascada. E o terceiro ponto é: simplesmente obedeça a palavra de Deus. Outra dica que Jesus nos dá para nos ajudar nos dias de tribulação, como nós estamos vivendo, e a tribulação que você está vivendo, é a obediência simples da palavra. A obediência simples. Irmão, as instruções estão aqui. Estão acessíveis. Elas estão aqui. Aqui está o manual. Leia. No manual diz: quando você estiver atribulado, faça isso. Quando estiver ruim, faça isso. Ore. Busca Deus, leia as instruções. Mas não é só isso. Além de ler e se apegar à palavra de Deus, faça o que o manual diz. Obedeça o que você leu e aprendeu. Jesus, do versículo 14 ao versículo 17, ele nos dá instruções sobre o que fazer na tribulação. Ele nos dá coisas práticas. Se estiver no eirado, não desça. Se estiver fora da cidade, não volte. Se ver o abominável, fuja, corra, vá para os montes. Mas, terrivelmente, nós temos dificuldades em seguir instruções. Nós temos dificuldades em obedecer ordens. Nós sempre damos um jeito de complicar. Você vê a instrução e diz: mas não é bem assim, e aquele outro, talvez. E acabamos fazendo do nosso jeito, pela metade, improvisamos o tempo todo. Não, meu irmão, não. Em se tratando da palavra de Deus, não dá para ser assim. Simplesmente
obedeça. A tua sabedoria te trouxe até esse momento de tribulação. Ao acessar uma sabedoria infinitamente superior que a nossa, que é a palavra de Deus, obedeça às instruções. Lembra do profeta Jonas? Toda criancinha sabe, né? Todo mundo conhece essa história. O profeta fujão, que Deus disse para ele fazer algo e ele fugiu e foi para outro lugar. E porque ele não simplesmente obedeceu, ele acabou dentro de uma grande tribulação, um grande problema, que só cessou quando ele resolveu obedecer. Simplesmente obedeça. Se é para perdoar, perdoe. Perdoe o pai, perdoe o amigo, perdoe o patrão, perdoe o esposo, a esposa, o irmão, perdoe o pastor. Se é para perdoar, perdoe. Se é para pedir perdão, peça logo. Se é para confiar, confie. Se é para morrer pela sua esposa, como Efésios 5 nos ensina, morra. Se é para se submeter ao seu marido, como Efésios 5 também fala, submeta. Se é para se aquietar, se aquiete, meu irmão. Se é para orar, ore. Se é para amar, ame. Se é para servir, sirva. Se é para ofertar, contribuir, oferte. Se é para desapegar, abrir mão, faça. Deus requer de nós, não sacrifícios, só uma simples obediência é o que Ele requer de nós. Só uma simples obediência. A crise não suspende a lei de Deus, porque nós estamos em crise. Nesse momento, você não está liberado a fazer besteiras e erros, chutar o pau, né, o balde, e dizer, também quer saber? Não, a crise não suspende a lei de Deus. Você não fica desobrigado de obedecer. Obedecer, lembre, é o que vai te manter a salvo na tribulação que você está vivendo hoje. Obedecer. A obediência te mantém no circuito. A obediência te mantém como alvo da graça de Deus. Obedeça. E sobre isso eu também queria te desafiar agora. A você praticar esse princípio da obediência. Eu queria que você pensasse, existem coisas nesse momento da minha vida que eu não deveria estar fazendo? Para de fazer. Foge. Tem coisas que eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo? Faça. Eu queria que você gastasse tempo pensando nessas coisas. A obediência é uma das maneiras de Deus te preservar e te livrar da tribulação ou durante a tribulação. Com isso eu queria concluir essa mensagem, fazendo aqui uma retomada. Então você ouviu aqui em 2 blocos, graças à grande tribulação na transmissão. Você ouviu hoje aqui um breve resumo sobre a grande tribulação que um dia, próximo do fim dessa era, virá ao mundo e todos aqueles que estiverem vivos vão passar por esse tempo. Um período sem igual, terrível na história humana. Sobre esse período terrível, o versículo 23 e o versículo 13 nos dão também instruções. Sobre esse tempo terrível, lá do fim, esse texto nos diz que nós precisaremos estar de sobreaviso. Então esteja atento, preparado. O que vai acontecer? Esteja atento, sóbrio. Esse tempo aqui, a nossa espera até Jesus vir, é o tempo de preparo. Então se prepare. E o versículo 13 diz que nos chama para perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Na tribulação, preparados, perseverantes até o fim. Ok? Mas nas tribulações menores, pequenas, das nossas vidas, se comparadas àquelas, não quero diminuir, porque eu acredito que a tribulação que você esteja passando seja bem grande, só você sabe o quanto, mas para essas nossas tribulações, que é algo comum da vida, que acontece entre o já e o ainda não, entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda, nesse período de treinamento, para essa angústia que nós vivemos, agora e ainda talvez viveremos outras, o nosso Senhor recomenda oração, Bíblia e obediência. Amém? Oração, busque a Deus, faça dele a sua rocha, o seu porto seguro. Bíblia, recorra à sabedoria divina, ao consolo das Escrituras, recorra à expertise da palavra de Deus. E não complica.
Para de justificativas para não fazer. Para de criar empecilhos e dificuldades. Simplesmente faça. E você vai ver o que acontece. Amém, meus queridos? Queria convidar você, aí onde você está, na sua casa, temos um tempo de oração a respeito do que ouvimos aqui. Daquilo que Deus falou com você. Daquilo que te tocou. E dos compromissos que eu desafiei você a fazer. Amém? Vamos orar? Pai querido, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Como seres humanos, reconhecemos o quanto que somos frágeis. A gente acha que é grandão, que a gente dá conta, mas nós não somos nada. Deus, uma coisinha unicelular, causou um caos na humanidade. Deus, nós somos frágeis e precisamos de Ti. Mas a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência, Deus, muitas vezes impede, Deus, de nós andarmos no caminho, na direção, praticarmos os Teus princípios, nos aproximarmos de Ti. E talvez isso esteja acontecendo no mundo, Deus, para de fato nós vermos o quão arrogantes somos, nos humilhar, Deus, e sairmos dessa experiência mais simples e humildes. E com isso eu oro, Deus, para que os meus irmãos que estão em tribulação, em angústia, pressão financeira, emocional, casamento, Deus, tantas coisas ruins que estão acontecendo talvez com muitas pessoas, Deus, nesse momento, daqueles que me ouvem e todo mundo, eu peço a Ti, Deus, que de fato, Deus, os meus irmãos possam se agarrar em Ti, na Tua palavra, Deus, e praticar aquilo que tem aprendido na oração, na leitura, Deus, não remediar, parar de culpar outros e fazer a sua parte. Deus, Santo Espírito, nos dá graça, nos ajude a usar essas ferramentas e essas instruções que o Senhor deixou para um período que seria sem igual, que não é exatamente esse que nós estamos vivendo. Deus, mas se funciona para aquele tempo, funciona também, com certeza, para aquilo que nós estamos fazendo agora. Deus, que meus irmãos possam encontrar consolo, força, refrigério, fé, esperança, ânimo, coragem, Deus, para enfrentar, para se levantar, para seguir em frente, ir adiante, mesmo diante de perdas, de dificuldades e coisas ruins. Deus, na oração, na Tua palavra, Deus, num coração de discípulo disposto a obedecer aquilo que o Senhor tem dado de instrução. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, é o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém e amém.